Ao vivo, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo pelo meu Instagram, compartilhando um capítulo da Bíblia por dia, comentando este capítulo e crescendo juntos. Mas o Clube do Livro também é multiplataformas e você pode me encontrar também no Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e também você pode acompanhar a nossa jornada pelo nosso canal do YouTube. Você encontra em youtube.com/Alex Lustosa, você vai encontrar ali um perfil do Clube do Livro, é a minha foto com o fundo marrom, Clube do Livro, no cabeçalho do nosso perfil ali, e vai ser muito bom se você não somente participar, mas você ser um divulgador do Clube do Livro. Eu quero convidar você a ser um impulsionador dessa nossa comunidade literária. Eu sei que você tem sido ricamente abençoado, ricamente edificado e edificada, então eu quero convidar você para somar conosco nesta comunidade literária, que você possa participar conosco, que você possa somar conosco em nome de Jesus. Vai ser um tempo muito precioso e hoje nós vamos encerrar a nossa carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos então encerrar com esta leitura do capítulo 6, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós, e por isso estamos alegres. Pastor, como é que eu compartilho o Clube do Livro? Se você está comigo aqui ao vivo pelo Instagram, como a Ana, como a Marli, você vai na seta no canto inferior direito, e você vai poder compartilhar o nosso Clube do Livro diretamente no seu Instagram, ou você também pode copiar o link dessa transmissão. Aí você vai sair rapidinho da live, você vai no seu status e vai divulgar no seu status, você vai sair e vai no seu WhatsApp enviar para o seu grupo, para a sua célula, para os seus amigos, para o grupo da sua família, e vai convidá-los a ler a Bíblia junto conosco. Sabe aquela pessoa que fala assim para você: eu sempre tive vontade de ler a Bíblia, mas eu nunca entendi? Pois bem, esse é o canal, porque nós vamos ler a Bíblia e nós vamos explicar a Bíblia. Olha só que interessante, não é somente a leitura, mas é a explicação da Bíblia. Então, se você conhece alguém que deseja ler a palavra de Deus e entender, este é o canal e você pode convidar. Então, bom dia, Vieira, bom dia, Letícia Torquato, bom dia, Tereza, minha sogra, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, você pode divulgar e vai ser uma alegria poder compartilhar com você. Você que está chegando agora, você pode fazer o download gratuito do nosso Manual Prático de Leitura Bíblica. O download gratuito do nosso Manual Prático de Leitura Bíblica você encontra aqui na bio do meu Instagram, para você que está ao vivo e você que está aqui no Instagram. E você que está no YouTube também, você vai poder encontrar na descrição aqui do meu perfil do YouTube. Você que está nos agregadores de podcast, você vai ou para o YouTube ou para o Instagram. Se você não me segue, aproveita e me segue lá no Instagram. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal do YouTube, que vai ser uma alegria compartilhar essa jornada com você. Quero dar minhas boas-vindas também a Karen Rodrigues, que está chegando, a minha querida esposa, a pastora Adriana, que está lá com a minha filha Bela, já conectados aqui conosco também. É muito legal, e eu quero fazer só um adendo aqui, porque a minha família acredita nesse projeto. Então, a minha esposa está sempre acompanhando as lives e compartilhando comigo o que ela tem recebido. A minha filha, o meu filho, sempre conectados também no Clube do Livro. Então, quando a gente faz algo que a família participa, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, estou muito feliz. Quero dar as boas-vindas também à Lígia. Deus abençoe, Lígia, você, o Eduardo, a sua família. Ao Kio, meu amigo Kio, Deus abençoe você em nome de Jesus e a sua casa. Em nome de Jesus. Bom, feita toda essa introdução, quero convidar você então a ler junto comigo primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, mas não sem antes lermos o resumo do que nós vivemos em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Eu não sei como andam as suas anotações, mas as minhas anotações, elas estão cada vez maiores. Ops, aqui não tem. Então, cada vez maiores. Então, é muito importante você ler a Bíblia. Tá tudo isso lá no nosso Manual Prático de Leitura Bíblica, que você encontra gratuitamente aqui na descrição da minha bio. Então,
você, para uma boa leitura bíblica, você precisa ter a Bíblia em suas mãos, definir quantos capítulos da Bíblia você vai ler. No nosso caso aqui, só na live, tá? A gente lê um capítulo, mas você pode ler mais do que um capítulo. Então, na live aqui, nós vamos ler um capítulo e explicar. É sempre bom, eu estava conversando com o Benjamin, meu filho, sempre bom você, antes de começar a ler a Bíblia, definir quantos capítulos você vai ler nesta jornada. Por quê? Quando você senta para ler a Bíblia e não define quantos capítulos você vai ler, você corre o risco de não ler nenhum capítulo, porque você vai ser vencido pelas distrações, vencido pelo cansaço, às vezes vencido pela falta de entendimento, por conta de uma falta de contexto histórico, teológico, um contexto do autor. Então, tudo isso faz a diferença. Então, quando você senta para ler a Bíblia, antes de qualquer coisa, você fala: nesta hora eu vou ler 2 capítulos da Bíblia, vou ler 3 capítulos da Bíblia. Então, tudo isso é importante. Eu aconselho você a ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia, no mínimo 2. Por quê? Porque aqui na live a gente espaça muito e nem todo mundo tem um tempo igual ao outro, certo? Mas é importante que você possa definir. Eu, por exemplo, gosto de fazer muitas pesquisas, então às vezes de um capítulo eu vou para 5, 6 livros diferentes da Bíblia, inúmeros capítulos diferentes da Bíblia. Eu gosto muito de fazer as conexões, eu gosto de fazer gráficos, então a minha leitura, às vezes 2 capítulos já é o suficiente, porque o tempo que eu levo na leitura desses 2 capítulos, ele é considerável. Então você define. Segundo, tenha uma Bíblia em mãos. A melhor versão que eu aconselho hoje para você é a Nova Almeida atualizada, que é a que nós temos lido. Tenha um caderno de anotações para você fazer as suas anotações, os seus rascunhos, que é o que nós fazemos aqui para fixar aquilo que nós vamos ler. Então, tudo isso são conselhos práticos para você, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aqui enquanto eu faço essa introdução para Dani França, que bom estar aqui, a Márcia, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Bom, o resumo que eu fiz ontem está aqui e ele diz o seguinte: vida em comunidade. A igreja é o lugar que passamos muito tempo. Investimos dons e talentos, recursos, e isso é bom, mas não podemos esquecer que ela é uma instituição viva, orgânica e requer parâmetros e cuidado. A igreja é a extensão da família. O que vivemos em casa, refletimos na igreja, na comunidade. Os versículos 24 e 25 de 1 Timóteo, capítulo 5, fala sobre o que é visto de imediato e o que se revela com o tempo. Isso é a verdade em relação à família, igreja, família. A igreja tem papel social com os órfãos e com as viúvas. Então, ontem nós falamos sobre a carta e os conselhos de Paulo a Timóteo em relação àquilo que nós precisamos viver. Quem não governa a sua própria casa não consegue governar a igreja. Então, a igreja, ela é um reflexo da família e a família é um reflexo da igreja. Este não é um círculo vicioso, mas é uma conexão de vida. Existem círculos viciosos e existem conexões de vida. A família impacta a igreja como a igreja impacta a família. Então nós precisamos entender, e aqui há um segredo. Eu estava meditando depois que terminei a live e estava relendo, como eu falo para vocês no manual de leitura bíblica, que você tem que grifar os versículos-chave, os versículos que chamaram a atenção e as palavras-chave, e ao término da leitura você tem que reler esses versículos. E eu estava relendo, e um versículo que me chamou a atenção foi quando Paulo fala para Timóteo: olha, existem coisas que são reveladas de imediato, mas existem outras que você só revela com o tempo. E você, pastor Timóteo, desta igreja em Éfeso, você precisa tomar cuidado para você não se enganar por aquelas pessoas que têm algo escondido e que só vão ser reveladas mais para frente. Então é importante que você tenha esta visão, é importante que você tenha este conhecimento e que você tenha prudência em relação às suas decisões. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Então isso me chamou muita atenção ontem, certo? E aí o padrão que ele estabeleceu, que é: se você quiser cuidar da igreja, você precisa cuidar da família. Este é o padrão que ele estabeleceu. Amém? Então vamos orar, porque aí nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. E se você tiver dúvidas, você pode escrever aqui as suas dúvidas. Se você tiver comentários, você pode escrever aqui os seus comentários, porque vai ser muito bom compartilhar essa leitura com você. Pai, nós te agradecemos nesta manhã de sexta-feira. Hoje nós estamos terminando a primeira carta de Paulo a Timóteo, ao seu jovem discípulo Timóteo.
Deus, nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor está liberando sobre a nossa vida nessa leitura, e que não seja diferente hoje. Que Teu Espírito Santo fale conosco, responda às nossas orações, e que uma palavra possa mudar a nossa vida, que uma palavra profética liberada da leitura da Tua palavra possa transformar, Senhor amado, a nossa história, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida profissional. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Se você crê na leitura de hoje como algo transformador para a sua vida, escreva amém aqui nos comentários, em nome de Jesus. Bom, como eu falei para você, Paulo está escrevendo a sua carta pastoral. Então, a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais, não são cartas teológicas ou de exortação, mas são cartas pastorais. Ele está ensinando o seu jovem discípulo, seu filho na fé, o seu enviado apostólico, a pastorear uma igreja e a dar atenção àquilo que ele está enfrentando. Uma chave de toda a primeira carta de Paulo a Timóteo é a perseverança na sã doutrina. Tudo que nós formos ler em primeira carta de Paulo a Timóteo baseia-se na perseverança da sã doutrina. A sã doutrina é a verdade do evangelho, a verdade da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir. Então, tudo é baseado na sã doutrina. A sã doutrina é a chave da primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque haviam falsos mestres, haviam ensinos hereges, havia questões teológicas que estavam sendo deturpadas. Então, Paulo está aqui ensinando a Timóteo a perseverar na sã doutrina. Primeiro versículo do capítulo 6, e aqui é o final. Diz assim, versículo 1: Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Tá vendo? Que eu falei para você mais uma vez. Então, no último bloco de instruções, então lembra que eu falei para você, a carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, ele é distribuído por vários blocos, e é interessante que por muitos desses blocos temáticos tem começo, meio e até mesmo uma saudação final. Então, aqui ele começa mais uma vez introduzindo o tema. Eu estava conversando com a Adriana ontem justamente sobre isso. O que é interessante na carta de Paulo, não somente a Timóteo, mas em todas as suas cartas. A narrativa de Paulo é extremamente clara e significativa nas suas colocações. Então, Paulo ele não tem a gambiarra comunicativa que eu gosto de falar, aquela pessoa que fala, mas no final não quer dizer nada. Paulo, ele era extremamente efetivo na sua comunicação. Olha só, eu vou falar sobre isso e eu quero que você preste atenção sobre este assunto. Então ele já começa, olha, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Então, se você está debaixo desse jugo, honre ao Senhor que te colocou debaixo desse jugo. Pastor, o que é o jugo? O jugo é aquela madeira que era colocada no ombro dos animais para que eles andassem juntos. Então você tinha aqui, ó, olha esse desenho super estético, né? Então era aquela a peça de madeira que era colocada sobre os ombros dos animais, sobre o lombo dos animais, para que eles andassem na mesma velocidade, no mesmo ritmo, na mesma direção. Então, o que acontece? Quando nós falamos de jugo, é claro que está falando de um sentido figurado, de um sentido espiritual. Ele está dizendo, se você se colocou debaixo deste jugo do Senhor, honre o Senhor. Então ele está falando assim, se você entendeu que você está debaixo desta verdade, viva debaixo desta verdade. Não esteja debaixo da verdade reclamando dela. Ah, esse negócio de ir à igreja. Ah, esse negócio de orar. Ah, esse negócio de jejuar. Esse negócio de viver em santidade. Não, não é isso. Paulo já está sendo bem objetivo com Timóteo. Olha, Timóteo, se você se colocou debaixo desse jugo, se considere digno de honra. E a palavra honra aqui, ele é muito forte, porque ele está falando que este jugo é um jugo que deve ser honrado. Porque não é um jugo que leva para
para a morte, para a destruição, mas leva à vida eterna, certo? Honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados, ou seja, não esteja debaixo desse jugo, reclamando desse jugo, porque isso vai ser mau testemunho, vai ser mau testemunho. Versículo 2: também os que têm o Senhor crente não o tratem com desrespeito. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Agora aqui tem um detalhe no versículo 2. O Senhor que ele está falando não é o Senhor o Senhor com o Senhor Deus. Embora eu tenha traçado o paralelo no versículo 1, agora no versículo 2 eu vou traçar a verdade que ele está falando aqui diretamente. Então, também os que têm Senhor, o Senhor está com letra minúscula, ou seja, ele está falando a um Senhor, aquele que é encarregado, aquele que é chefe, aquele que tem pessoas a seu comando. Este Senhor que ele está falando é aquele que exerce domínio, exerce influência sobre outras pessoas. Então ele está dizendo o seguinte: também os que têm Senhor, ou seja, se você trabalha para alguém, se você está debaixo do jugo de alguém que te contratou, que te chamou, que te apadrinhou, que te acolheu, ele está dizendo isso. Não o tratem com desrespeito. Não o tratem com desrespeito. Pastor, o que que isso significa? Deixa eu te dizer algo muito importante no contexto da história da igreja no primeiro século. A história da igreja no primeiro século, isso é muito comum em todas as cartas paulinas, ela trabalha com uma relação, e quem faz história da igreja, quem já estudou história da igreja comigo, sabe do que eu estou falando. A igreja do primeiro século, ela tinha uma característica. Na comunidade, então vou colocar aqui, ó, comunidade barra igreja do primeiro século, existia uma característica. Dentro do contexto de igreja, você tinha os senhores, os escravos, os servos, os livres, você tinha dentro da comunidade, porque desde o primeiro século, a igreja sempre foi um lugar de acolhimento. Entendeu, Davi? O David, entendeu, Thaís, entendeu, Jaque, Renata, que bom que vocês chegaram com a gente, a Janaína, a Blandina, pastora Florisa, direto de Itajaí, que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? David, Deus abençoe você, a sua família, Suelen, o seu bebezinho, que bênção, feliz demais com tudo que vocês têm vivido. Mas voltando aqui, então a igreja, desde o primeiro século, foi uma igreja de abraçar as pessoas, de incluir as pessoas de diferentes classes, de diferentes castas, de diferentes locais sociais. Seja eles escravos ou livres, seja eles senhores ou servos, a igreja sempre acolheu essas pessoas, a igreja sempre abraçou essas pessoas. Então, dentro de um mesmo contexto de igreja, então você tinha na sociedade civil ali, você tinha então o senhor e o escravo. Só que dentro da igreja, muitas vezes o escravo, ele era o diácono, ele era o presbítero, ele era o pastor que Paulo instrui Timóteo no capítulo anterior. Olha, ou nos capítulos anteriores, se eu não me engano, é o capítulo 3, as qualificações dos bispos, dos presbíteros, dos pastores. Então, lá atrás, no capítulo 3, quando ele instrui a Timóteo como devem ser os presbíteros, os bispos, os pastores da igreja, quais são as qualificações. Então, o que acontece? Dentro da igreja, às vezes aquele que é escravo na sociedade civil, dentro da igreja, ele é o bispo. Ele é o pastor, ele é o presbítero. E o senhor da sociedade civil é o membro da igreja. Isso já acontecia lá. Então é por isso que é importante a gente ler a Bíblia com entendimento histórico, com entendimento de contexto. Então aqui ele está falando, olha, também os que têm Senhor, crente, não o tratem com desrespeito. Por quê? Porque aí ele pode falar assim, então aqui dentro da comunidade de fé, da igreja, eu sou o pastor e você que é o meu Senhor lá fora agora é membro. Então eu vou retribuir ou eu vou agir com você de uma forma equivocada, eu vou julgar você, eu vou colocar um peso espiritual sobre você desnecessário porque aqui eu posso.
Não é isso. Então ele está falando: olha, se você está na igreja e você tem Senhor, continue o tratando com o mesmo respeito. É isso que ele está falando. E ele não está falando também que o Senhor tem a liberdade de subjugar. Ele está falando que existe uma vida em comunidade. Diga aqui nos comentários se você está entendendo. Recebi essa palavra, entendi esta verdade. Conseguiu compreender? É bênção, né? Quando a gente lê a Bíblia, eu fico assim, maravilhado com tudo aquilo que Deus nos prepara, né? Mônica, Rejane, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, esses são os dois primeiros versículos, certo? Terceiro versículo do capítulo 6 diz, e aí ele começa uma nova temática. Então, versículos 1 e 2 ele fala sobre os senhores e os servos, tá bom? Então, os senhores e os servos. Então, no versículo 3 em diante, ele já vai estabelecer uma nova temática. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, então vamos lá. Duas palavras que são muito comuns no livro todo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Duas palavras aparecem em quase todos os capítulos e está aparecendo novamente aqui: doutrina e piedade. Você reparou que essa palavra piedade, ela aparece em quase todos os capítulos de 1 Timóteo? Por quê? Porque Paulo está dizendo para Timóteo que a piedade é uma característica que toca o céu. Então ele está falando assim: você não só persevera na sã doutrina, cuidado com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando com piedades, ensino segundo a piedade. Pastor, o que seria esse ensino segundo a piedade? Seria você ter compaixão, agir e se mover na direção daqueles que estão recebendo a palavra, enxergando eles como aqueles que são dignos de serem ensinados. Certo? Um dos grandes desafios da sociedade romana era a distinção de classes. Então preste atenção em como Paulo vai apresentando a narrativa. Ele fala sobre os escravos e os senhores, porque ele sabe da grande distinção de classes que existe dentro da cultura romana, e Éfeso é uma província romana na Ásia. Então, o que acontece? Então, ele vai falando: olha, cuidado com essa distinção. E outra coisa, não permita que essa distinção roube de você, Timóteo, roube da igreja em Éfeso o se mover com piedade com aqueles que não estão no mesmo nível que você. Então, ensine a palavra de forma que aqueles que estão recebendo, eles consigam compreender o que você está ensinando. Isso é piedade, é você se mover no nível e na limitação do outro até que ele avance e cresça e alcance um outro nível dentro das suas conquistas e da sua cultura ou da sua forma de ver o mundo, certo? Então, este versículo 3 ele é importante, porque dentro dele nós temos as duas palavras que fazem parte das palavras-chave de todo o contexto do livro. Versículo 4: esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só, mais uma vez ele colabora aqui com aquilo que nós estamos falando. Mais uma vez ele colabora. Então ele está falando o seguinte: olha, se alguém ensina outra doutrina, ou seja, se alguém tem ensinado algo diferente do que eu te passei, algo diferente do que é o ministério de Cristo, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essas pessoas já perceberam que a piedade é uma arma poderosa. Tudo aquilo que toca a eternidade é extremamente poderoso. E o inimigo quer usar isso para destruir a igreja, para destruir a minha vida e a sua vida. Então, o que ele faz? Ele distorce este princípio que é eterno, ele distorce o princípio e o valor que é eterno para que ele possa exercer domínio. Algo que a gente já falou aqui e que eu quero reforçar em cima do ensino de Paulo para Timóteo, que é:
O inimigo não tem poder. Pastor, que loucura, isso é uma heresia. Não, o diabo, ele não tem poder por si só. Ele não tem a capacidade de gerar, ele não tem a capacidade de criar. O diabo e os demônios, eles usurpam a autoridade que Deus nos concedeu por meio da passividade, por meio do engano e por meio do pecado. Quando nós somos passivos, quando nós somos enganados, quando nós caímos e incorremos no erro do pecado de errar o alvo, nós estamos entregando a autoridade que Deus nos deu nas mãos do inimigo e ele usa isso contra nós mesmos. Fez sentido aqui o que nós estamos lendo? Então, olha só, cuidado, esse que ensina coisas erradas, que perverte a sã doutrina, aquele que usurpa da piedade, desse princípio que toca a eternidade, ele é orgulhoso, ele não entende nada, mas tem desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Você consegue ver, porque essa é uma característica desde o primeiro século da igreja. A carta de Paulo a Timóteo foi escrita entre 63 e 65 depois de Cristo. Então você vê que desde o primeiro século até hoje, a característica dessas pessoas dentro do contexto de igreja não mudou, ainda é o mesmo. São pessoas briguentas, são pessoas que se colocam na posição de saber a palavra mais do que outras, são pessoas que querem dar conselhos sem fundamento bíblico, são pessoas que querem exercer uma piedade, geralmente estão envolvidos ali. Eu vejo essas pessoas com algumas características. Primeiro, elas falam demais. Eu vou até anotar isso aqui, porque eu preciso fazer um curso sobre isso. Primeira característica dessas pessoas que enganam, elas falam demais. Falam demais. Segunda característica dessas pessoas, elas não só falam demais, mas elas em todo tempo elas estão questionando a direção das suas autoridades. Elas questionam as suas autoridades. Como que elas questionam? Não é direto. E aqui vai um ponto, elas não questionam diretamente as autoridades. É isso que Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Elas começam a perguntar assim, mas será que é isso mesmo? Não sei não, hein? Eu acho que não é assim. Elas nunca vão diretamente contra. Elas vão suscitando as discussões e as brigas. Elas são semeadores de discórdia. E aí entra essa característica, é a falsa piedade. Elas falam muito, sempre discordam da liderança, mas nunca é diretamente. Elas falam assim, mas eu acho que isso aí não tá certo, não. Eu acho que isso aí é loucura do cara. Eu acho que o pastor Alex está viajando, não é isso. Não, será que ele é tudo isso mesmo? Será que ele não está equivocado? Porque ele é um homem, ele pode errar também. E aí ele com essa falsa modéstia, com essa falsa humildade, com essa piedade, ele vai ganhando o coração das pessoas. Outra característica que eles geralmente usam para questionar a autoridade. Eles falam na frente da liderança que vão fazer, mas por trás fazem completamente diferente. Ou eles agem sem a permissão ou sem o envio das suas autoridades. Eles simplesmente fazem, certo? Então, eles geram discussão e fazem sem ser enviados. Fazem sem ser enviados. Certo? Terceira característica destas pessoas. Tudo isso a gente está lendo aqui, certo? Daí nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Outra coisa que essas pessoas eles fazem, eles começam a questionar as autoridades por trás. Mas tem uma outra característica que isso me pega demais, certo? O orgulho. O que que essas pessoas fazem? Isso aqui eu estou trazendo de experiências empíricas, certo? Empíricas. Outra coisa, eles geralmente compram as pessoas e a piedade entra de uma outra forma aqui, a piedade enganosa. Como que é a piedade enganosa? Enganosa. Eles compram as pessoas. Compram as pessoas. Como que eles compram? Ah, vamos ali comigo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, pode deixar que eu pago.
Ah, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, mas eu não posso. Aí sabe o que eles fazem? Não, deixa que eu pago. E eles vão comprando as pessoas. Eles pervertem a piedade, eles pervertem o princípio que toca o céu, o valor que toca o céu, então eles pervertem este valor, certo? E eles trazem para si as pessoas. Deus nos chamou para fazer discípulos para Cristo e não fazer discípulos para nós. Paulo fez discípulos para Cristo e não discípulos para ele. Então, quando nós vemos essas pessoas e elas estão na igreja desde o primeiro século até hoje, nós precisamos ter cuidado. Então, veja, o alerta que Paulo fez a Timóteo é o mesmo alerta que nós temos que ter dentro da igreja hoje, para que nós não sejamos enganados. Por quê? Porque a vida flui por meio da comunidade. A vida de Deus flui por meio da igreja. A vida de Deus flui por meio da comunidade. Certo? Então, qual que é a arma do diabo? E qual que é a intenção que Paulo está abrindo os olhos de Timóteo aqui? Cuidado para que essas pessoas não entrem na igreja e roubem o fluir de Deus dentro da igreja. A vida de Deus que está fluindo pode ser interrompida quando nós não damos atenção para essas pessoas. E elas sabem como agir. O inimigo não é desorganizado. Ele é extremamente organizado. Certo? Extremamente organizado. Fez sentido para você? Diga, estou recebendo muito, pastor. Continuando, né? A pessoa falou misericórdia. Deus nos defenda dos usurpadores, exatamente. Versículo 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, então ele já fala que a mente dessas pessoas está pervertida. Ele está dizendo o seguinte, não é à toa. Então eu estou grifando o capítulo 5, o versículo 5, estou grifando o versículo 4. Pastor, você vai grifar todos os versículos, eu acho. Pois é muito forte. Então ele está falando que essas pessoas, elas não fazem por acaso, não é obra do acaso. É algo planejado. A pessoa, ela entra na igreja com a intenção. Deixa eu te falar algo. E como pastor, eu preciso ter muita reverência naquilo que eu vou compartilhar com vocês agora, porque eu sou pastor de uma igreja local também, né? E aliás, uma igreja que eu amo demais, que é a Renovada, né? Vejo meus filhos crescendo ali, minha família, o ministério crescendo e desenvolvendo ali. Não tenho palavras para descrever o quanto amo a igreja local que o Senhor deu o privilégio de eu ser um dos pastores. Mas a gente, muitas vezes dentro da igreja, a gente é muito ingênuo. E a gente acaba confiando coisas que não deveriam ser confiadas nas mãos dessas pessoas. Porque por elas falarem bem, por elas chegarem com uma falsa piedade, por elas abraçarem a gente, nós acabamos entregando o que não deveria para as pessoas que não deveriam. Você consegue entender? Lembra que Paulo falou no capítulo de número 5 para Timóteo? Timóteo, cuidado, tem coisas que não são reveladas de imediato, preste atenção. Tem coisas que não são reveladas de imediato, seja para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, as pessoas que falam muito, elas muitas vezes ganham as pessoas na palavra. E quando a gente vai ver, a palavra não se condiz com a prática. Por isso que eu fiz aquele desenho lá atrás, que é o que eu falo o que eu falo tem que ter contexto com aquilo, aquilo que eu falo tem que ter o contexto com aquilo que eu sou. Então eu falo, mas tem que estar dentro daquilo que eu sou. Então Paulo já está falando para Timóteo isso já há 3, 4 capítulos. Então tome cuidado, eu e você temos que ter muito cuidado em relação a isso que eu estou falando. Amém? Fala, misericórdia, pastor, hoje tá pegando pesado. Amém? Então ele está falando, cuidado com os que distorcem doutrina, que vivem de disputas, usam a fé como lucro. Então a fé, a nossa vida espiritual não é para benefício próprio. Tá cancelado o churrasco, pastor, para o senhor não é isso que eu tô falando. Pode convidar o pastor para o churrasco, que o pastor ama churrasco. Pode chamar que eu vou em nome de Jesus. Não cancele. Proibido cancelar churrasco, viu? Proibido cancelar churrasco. Eu não quero nenhum churrasco cancelado. Tô até colocando aqui. Proibido cancelar churrasco. Sexta-feira forte. Continuando, porque já são 8h37 e a gente nem chegou no versículo 6. Vamos lá. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só. Desculpa. Tendo sustento e tendo com o que nos vestir, isso já é o suficiente. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, cara, nada disso, pelo que as pessoas brigam, pelo que as pessoas levantam discussões, vale a pena. Se você tiver o que você vestir, e se você tiver já o que você comer, sabe, tendo sustento, já se alegre com isso. Fique contente com isso. Já é o suficiente. Paulo não está pregando uma vida de miséria. Paulo está pregando uma vida coerente. Paulo não está pregando que você tem que mendigar o pão. Paulo não está falando isso. Paulo está falando, seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Seja satisfeito. Eu falo isso toda vez para Adriana. Eu falo, amor, quando a gente foi casar, e ela tá ouvindo a live, ela sabe que eu tô falando a verdade, os meus filhos estão lá com ela, o Benjamin e a Vela, meus filhos que eu amo tanto. Quando eu fui casar com a Adriana, eu falei assim, você sabe que Deus tem um chamado pra minha vida. E se você vai casar comigo, você sabe que Deus tem um chamado pra sua vida também. E você sabe que dentro desse chamado, a nossa vida é dependente do Senhor. Você sabe que talvez nós vamos ter alguns dias de privação em relação a algumas coisas, alguns confortos, algumas conquistas, mas se nós estivermos cumprindo o que Deus nos chamou a cumprir, pra mim tá bom. E eu fiz essa pergunta pra ela, e pra você, tá bom assim? Se a gente não dirigir o melhor carro, se a gente não morar na melhor casa, se a gente não fazer as viagens mais incríveis, mas se a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou a fazer, pra você tá bom? Ela falou assim, pra mim tá ótimo, desde que a gente esteja junto. E quando eu olho pra Paulo falando pra Timóteo isso, e diante de tantas deturpações do evangelho que são nos apresentadas nos dias de hoje, querido, Paulo olha para Timóteo diante de tantas profundidades teológicas que a gente encontra na primeira carta pastoral dele para o seu filho na fé, diante de tantas profundidades, diante de tanto entendimento de contexto, diante de tanta sabedoria, de tanta visão cultural, de tanta profundidade no ministério e na sã doutrina, ele traz aqui uma simplicidade da fé que marca a nossa vida. Timóteo, as pessoas vão corromper o evangelho para benefício próprio. Mas nunca se esqueça de algo. Tendo sustento, com que nos vestir, estejamos contentes com isso. Estejamos satisfeitos. Se a obra está avançando, se o reino de Deus está crescendo, se as pessoas estão sendo salvas, esteja contente com isso. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, a beleza da fé, a beleza do evangelho sempre vai estar em servir a Cristo e se contentar com aquilo que ele tem para nos entregar. É isso. Nós não podemos nos desviar do evangelho. Nós não podemos nos desviar da fé, da simplicidade da fé. Nós não podemos nos desviar daquilo que o apóstolo Joel fala o tempo todo, o arroz com feijão. Da fé é isso.
A fé, o evangelho, desde sempre, nunca mudou os seus princípios e os seus valores. A fé nunca vai mudar, não haverá concessões diante do evangelho pregado de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Paulo está dizendo isso para Timóteo. O evangelho não existe concessões nele, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Não caia no engano, não caia no erro. Não, cara, nós estamos vivendo dentro de uma realidade, querido, que é muito perigosa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Perdão por esses desabafos espirituais, mas todos eles fundamentados nas Sagradas Escrituras, certo? Então, lembrando que Paulo, ele não está negando que o dinheiro é ruim. Ele não está dizendo que o dinheiro é ruim, ele está dizendo que o amor ao dinheiro. Então, nós precisamos viver uma vida, e aqui é uma base. Deixa eu te dizer a base que Paulo está ensinando a Timóteo sobre o ministério. A base do ministério é a seguinte. Primeiro, contentamento. Segundo, primeira é o contentamento. O segundo é a simplicidade. Simplicidade. E o último é a dependência de Deus. Dependência de Deus. Nós gravamos agora, e eu vou até fazer um spoiler aqui, nós gravamos uma música, dirigi junto com o Pedro o clipe da música que vai sair em breve, do pastor Davi Maia, e essa música mexeu muito comigo, e eu falei, Davi, essa música a gente precisa gravar para poder ministrar as famílias. Essa é uma música que Deus quer alcançar as famílias, é da sua família para a família que vai fazer os cultos domésticos em casa. E ele conta o testemunho dele, e a música tem a estrofe, né? A tua glória sempre cuidou de mim. A tua glória sempre cuidou de mim. É a base do evangelho. Essa música vai ser lançada em breve lá no perfil do Davi Maia, e quando lançar eu vou divulgar aqui, mas vale muito a pena. Então o ministério, a base do ministério é contentamento, simplicidade e dependência de Deus. Coloque aqui nos comentários contentamento, simplicidade e dependência de Deus, para eu saber que você está acompanhando a live junto comigo aí, em nome de Jesus. Agora, versículo 11 a 16, ele já fala uma outra verdade. Ele fala sobre o bom combate da fé. Aqui ele vai chamar Timóteo a uma vida digna no ministério pastoral. Olha só. Mas você, aí agora ele já muda a tônica. O ponto forte dele já é redirecionado. Você vê que começa um outro bloco. Por quê? Porque aqui ele está trazendo uma mensagem que é direta a Timóteo. Então, os anteriores ele está falando a Timóteo para que a mensagem que ele falou a Timóteo chegue à igreja, certo? Então ele está falando a Timóteo para que a mensagem que chega a Timóteo alcance a igreja. Agora não. Agora ele está falando Timóteo. Está dizendo para ele, olha, mas você, então agora ele está trazendo ou levando pessoalmente para o seu enviado apostólico. Mas você, aqui me pega muito, homem de Deus. Paulo tem essa capacidade de exaltação dos seus filhos na fé. Então ele fala, para você, Timóteo, homem de Deus, você não é qualquer coisa a não ser homem de Deus. Homem de Deus. Fuja de tudo isso. De tudo isso o quê? Da falsa piedade, das discussões vãs, das falsas doutrinas, do amor ao dinheiro. Fuja dessas coisas. Se ele está falando assim, fuja dessas coisas, e aqui é uma expressão-chave no versículo 11, uma expressão-chave, fuja de tudo isso, é porque muitas pessoas não conseguiram fugir. Pastor, que referências? Lembra que eu falei para você no começo da live que eu gosto de viajar? Aonde que a gente vê fuja de tudo isso? Volta lá atrás, quando José foi vendido como escravo dos seus irmãos, depois serviu na casa de Potifar, e quando a mulher de Potifar foi assediar José, o que que ele fez? Ele fugiu. Existem coisas na nossa vida que nós temos que fugir. Sabe qual é o desafio que nós temos na nossa fé? Desafios da fé, e aqui eu já estou fazendo um outro escrito, desafios
da fé, sabe qual que é? É tentar negociar com aquilo que Deus não pediu para que você negociasse. Tentar negociar com o que Deus não pediu para você negociar. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem negociado que Deus pediu para você fugir? Paulo fala para Timóteo: fuja de tudo isso. Paulo não fala para Timóteo: negocie com esses irmãos, sente com eles, faça uma mesa e fala assim: irmão, não vai por esse caminho. Irmão, não tenha falsa piedade. Irmão, não ensine sã doutrina, falsa doutrina. Irmão, não entre em discussões. Paulo não fala para Timóteo negociar com esses caras. Paulo fala para Timóteo: fuja disso. José não negociou com a mulher de Potifar. Olha, mulher, você está fazendo errado. Mulher, pelo amor de Deus, põe uma roupa. Mulher, pelo amor de Deus, o patrão está chegando. Mulher, olha, eu vou lá pro outro lado, mas você não me procura. A Bíblia fala que ele fugiu e a capa dele ficou. Existem áreas da minha vida e da sua vida que nós estamos negociando e que Deus não pediu para negociar. Deus pediu para fugir. Ah, não, mas eu sou sensato. A sensatez não está em fazer o que você acha que é certo, mas em fazer o que Deus pediu que você fizesse. Vou repetir essa frase. A sensatez não está em fazer o que você acha coerente ou certo, mas em fazer o que Deus pediu para que você fizesse. Timóteo, jovem homem de Deus, fuja dessas coisas. É simples assim. Sensatez. Eu preciso gravar isso aqui para não esquecer. Meu Deus. Sensatez é fazer o que Deus pediu e não o que eu acho certo. Então, continuando. Siga a justiça, a piedade, olha a palavra piedade de novo. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Mais uma vez, versículo 12 é um versículo chave. Por quê? Porque eu não queria falar isso agora, mas eu vou falar. As cartas de Paulo a Timóteo, são teologicamente aceitas como os últimos registros e documentos que Paulo escreveu antes da sua morte. Olha só que forte isso. As duas cartas de Paulo a Timóteo são consideradas os seus últimos documentos oficiais registrados antes da sua morte. Sabe aquele texto que a gente gosta de usar? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É na segunda carta de Paulo a Timóteo. É quando ele está findando o seu ministério, e não somente o seu ministério, mas a sua vida. E aqui ele já está introduzindo isso. Combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Eu gosto muito quando entra uma doxologia, que é a exaltação de Deus, do ministério de Cristo. Eu gosto muito porque Paulo, mais uma vez, eu já perdi a conta de quantas vezes nesses 6 capítulos, Paulo revela o ministério de Cristo em cada direção que ele dá a Timóteo. Você percebe isso? Ele sempre estabelece o reino de Cristo, o ministério de Cristo, o reino de Deus no ministério de Cristo em todos os seus tópicos. Jesus que esteve diante de Pôncio Pilatos.
Gente, olha que coisa linda. A qual no tempo certo há de ser velada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Gente, isso é muito forte. Continuando. Exorte os ricos deste mundo a quem não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida ou da verdadeira vida. Esses versículos 17 a 19, ele fala mais uma vez sobre aquilo que nós temos questionado. A sociedade romana, que o Éfeso estava inserido, estava debaixo do domínio de Roma, era uma sociedade de muita disparidade econômica, e não só de disparidade, mas de subjugamento, ou seja, os ricos subjugavam os pobres. Então ele está dizendo para que os ricos que se converteram, porque eles se converteram, eles precisavam mudar a mentalidade deles em relação ao dinheiro. Então esta carta, este capítulo, ele fala sobre os ricos, mas da seguinte forma: cuidado como eles chegam na igreja. Ensinem eles como viver com dinheiro, para não amar o dinheiro, para não ter amor ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males, mas ele encerra o assunto. Ele volta ao assunto e fala: Timóteo, ensine eles o que o dinheiro pode fazer para tu, como pode fazer com que o dinheiro deles toque a eternidade. Certo? É isso aí, Márcia, que Deus toque, nos desperte. E os conselhos finais para nós, então, encerrarmos a nossa leitura de hoje, diz assim: E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Olha, aqueles, certo? Aqueles que conhecendo ainda assim se desviaram. Aqueles que professando se desviaram da fé. Ou seja, aqueles que ainda conheceram correm um risco de não, se não tiverem um coração humilde, se não se desviarem desses falatórios, eles correm o risco de se desviarem da fé. O desviar da fé não está em conhecer a palavra. O desviar da fé está em conhecer a palavra, mas não praticar a palavra. Entende? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Em você conhecer a palavra, mas você não viver a palavra. E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Guarde o que lhe foi confiado. Então, esse guardar, ele está falando sobre depositar no seu espírito, nas suas ações, o verdadeiro evangelho, a doutrina dos apóstolos, a fé que você recebeu. Guarde isso, preserve isso, preserve isso. Agora, o evangelho não é instrumento de lucro. Nós precisamos entender que a riqueza, ela é espiritual. Então, a nossa fé precisa ser uma fé inteligente, uma fé que precisa ser guardada. Qual é a lição que nós tiramos aqui de 1 Timóteo? Qual que é a lição? E aqui vai um ponto muito importante. Eu vou concluir com isso para nós orarmos. Eu vou concluir com isso. Porque a nossa conclusão do livro, certo? Então, segunda-feira a gente vai ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. O que eu concluo com isso? O que Paulo de fato está fazendo? Se a gente pudesse concluir e resumir todo o livro, se tente sintetizar todos esses 6 capítulos, o que Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, a igreja está inserida dentro de uma cultura, certo? É a cultura romana, certo? A igreja tem a cultura romana.
Voltou agora? Me diz se voltou. Voltou, vocês estão me ouvindo? Pronto. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão inseridos dentro de uma cultura. Vocês estão inseridos dentro de uma cultura. E esta cultura é uma cultura antibíblica, é uma cultura que não parece com aquilo que a Bíblia nos ensinou a viver. Então, preste atenção. Você está na cultura romana, numa cidade chamada Éfeso, mas a sua vida reflete o céu. Então, aqui nós temos Timóteo. Certo? Timóteo está inserido na cultura romana, mas ele reflete o céu. Fiz aqui o desenho. Timóteo, céu, cultura romana, Éfeso. Timóteo está aqui. Ele está inserido dentro dessas culturas, mas ele é influenciado pelo céu. A igreja está no mundo. A igreja está inserida nesse contexto antibíblico, corrupto, mas ela não pode compactuar com ele. Pastor, mas como que a gente faz? É só enxergar aquilo que a palavra de Deus nos diz. É só enxergar o que a palavra de Deus nos ensina e viver pelos princípios eternos, a piedade, a sã doutrina. A piedade e a sã doutrina são a base desse livro. Elas que nos garantem não se corromper com a cultura desse mundo, com a cultura que nós estamos vendo. Amém? Então a igreja é a coluna da verdade. O líder precisa cuidar da sua vida. O evangelho precisa moldar as vidas. E a doutrina, a sã doutrina, preserva a igreja inabalável. Amém? Então, uma igreja forte é construída quando líderes guardam a verdade, vivem com integridade e permanecem fiéis ao chamado de Cristo. Vamos orar? Os versículos que eu destaquei aqui, e aí ele encerra dizendo: a graça esteja com vocês. Os versículos que eu destaquei foram os versículos 3, 4, 5, 8, 11 e 17. E a expressão-chave foi: fujam de tudo isso. Então, claro que ele fala aqui sobre outras questões, como cuidado com a riqueza, cuidado a cuidado com a riqueza. Mas nós precisamos então entender o chamado de Deus para nossa vida. Falei demais, mas falei o que eu queria. E eu quero convidar você então a divulgar o Clube do Livro. Se você quiser, você vai poder ouvir novamente essa live, você vai poder acessar ela pelo Instagram, pelos nossos agregadores de podcast do Clube do Livro e também pelo nosso canal do YouTube. Ainda hoje tudo vai estar disponível, atualizado em todas essas plataformas. Obrigado por você estar comigo hoje. E se você tem algum pedido de oração, coloque ele aqui. Quero agradecer a Romilda, ao Tiago. Quanto tempo, meu querido amigo Tiago Del Valle, espero que você esteja bem. A Jaque Loureiro, o Biro, Pietro, a Romilda, minha sogra, a Dona Tereza, a Ale Moura, que não perde uma, Márcia, que graças a Deus, que bom ter você aqui, Márcia Aleluia, e Márcia Merenda, que estão junto conosco aí, em nome de Jesus. O Kio, a Karen, a Lígia, a pastora Florisa, a Letícia, a Maia, a Edna Maia, que Deus abençoe cada um de vocês, a Rejane, em nome de Jesus. Então vamos orar. Enquanto estiver orando, você pode colocar aqui o seu pedido de oração. Pai, nós te agradecemos nesta sexta-feira, nesta manhã de sexta-feira, por tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor pela leitura da palavra. Deus, nós poderíamos começar o nosso dia de tantas formas, mas nós estamos escolhendo começar o nosso dia
mergulhando naquilo que o Senhor tem para nós por meio da tua palavra. Fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração. Deus, que nós possamos viver o céu na terra, possamos ser piedosos e perseverar na sã doutrina. Espírito Santo, fala ao nosso coração em nome de Jesus todos os dias e que a tua palavra seja rema à nossa vida, rema a cada um de nós. Espírito Santo, abençoa a vida, Senhor amado, das filhas da Rejane, toca a vida delas em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida da família dela. Eu oro pela vida do Biro, Senhor, o trabalho dele, Senhor amado, a sua vida profissional. Eu declaro o milagre do Senhor sobre ele. Oro por aqueles que estão enfermos, Senhor. Oro pela saúde da Jaque, por aqueles que estão enfermos, seja ele físico ou emocional. Eu declaro a vitória do Senhor sobre toda enfermidade. Deus, eu oro por aqueles que estão clamando por portas de emprego, oro por aqueles que estão clamando por sabedoria em decisões, oro por aqueles que estão clamando pela manifestação da tua glória, Senhor amado, em nome de Jesus, e que em tudo possamos ver o teu favor e a tua graça. Abençoa esse final de semana, tudo que nós vamos fazer, e que a bênção do Senhor repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero apresentar para vocês aquilo que eu prometi para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Desafios no trabalho. Eu abençoo a Márcia com todos os desafios no trabalho dela. Bom, vou dar para vocês aqui, em primeira mão, para você que está aqui comigo ao vivo, o próximo livro da nossa temporada do Clube do Livro, da edição Literatura. Então, nós temos o Clube do Livro da Palavra e a edição Literatura. Então, dia 16 de março, é uma segunda-feira, nós vamos lançar a 11ª temporada. E o livro da primeira temporada, para você já começar a ir atrás, é esse aqui. Prepare, tá? Esse livro me marcou demais, eu li ele o ano passado, fora do Clube do Livro, e esse livro o Espírito Santo testificou no meu coração, porque nós estamos falando sobre santidade, Deus está falando muito comigo sobre isso. O tema do livro é esse aqui, Libertando-se da Adoração Corrompida, do pastor Davi Maia. Pronto, liberei o livro para você, Libertando-se da Adoração Corrompida, do pastor Davi Maia. Esse livro não é para músico, esse livro é para todo aquele que quer levantar um altar de adoração ao Senhor, um altar de adoração ao Senhor. Olha só uma frase desse livro para te dar um gostinho. Adoração não se trata apenas de música, mas da importância que a glória de Deus tem na sua vida. Adoração não tem a ver com música, mas a importância que você dá para a glória de Deus na sua vida. É só uma frase do livro para você ter uma ideia da profundidade daquilo que do que nós vamos ler. Outra frase. Tudo que o diabo quer saber sobre você é se você está à venda, se você é uma pessoa que negocia os seus valores e os seus princípios. Então, se você não leu, você vai ler junto comigo. Se você já leu, você vai ler comigo de novo, porque tem coisa que só eu vou falar. Amém? Nem o Davi Maia falou e eu vou falar, é brincadeira, mas convido você a adquirir então, dia 16 de março nós começamos a 11ª temporada e eu estou muito animado para voltar a ler livros com você. Deus abençoe, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e vai ser uma honra te servir. Se você é da Renovada, domingo 10 e 18 horas, Dia Internacional da Mulher, meu convite para você somar conosco. Se não, sirva a Deus na sua igreja local, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana. Tchau, tchau.